Olá a todos. Nós vamos começar a fazer uma série de vídeos, principalmente sobre essa questão de uso dos síncronos, como usar os síncronos, porque todo mundo fica encantado com o recurso, mas na hora de aplicar tem várias dúvidas. Então a ideia é a gente conseguir familiarizar melhor aí como a gente pode combinar as ferramentas dentro do Solid Edge, tá? Então a ideia é realmente a gente fazer um apanhado aí para poder ficar mais confortável, né, entre os ambientes, como trabalhar, como alternar entre eles, tá? Então eu como exemplo, eu vou fazer um modelamento, a gente vai fazer um modelo aqui. A ideia do modelo é que a gente consiga, inclusive, levar ele para um nível de parametrização usando família de peças. Mas a gente vai tentar estruturar isso de forma bem devagar para todo mundo acompanhar e a gente consolidando alguns conceitos aí em relação à ferramenta, ok? Bom, eu estou aqui com o meu Solid Edge aberto, tá? Versão 2020, com um arquivo de peça 3D, né? Vazio. E eu vou começar a fazer um modelamento, tá? Eu estou no ambiente síncronos, né? Então, quando eu estou trabalhando em ambientes síncronos, a gente tem a disponibilidade de trabalhar com as regiões, que a gente chama, né? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, um diâmetro de 12 e um diâmetro de 6, aqui no centro. Então, conforme a gente cria as geometrias num plano, ele vai me mostrando regiões, né? Para que eu possa trabalhar selecionando essas regiões por meio dos síncronos, tá? Então, não tem nada modelado, vou selecionar a região interna aqui, ele já pinta para mim. Aquele lance, eu não preciso ir lá buscar um comando, né? Então, eu posso vir aqui e já selecionar a região para ele fazer a extrusão aqui. Então, eu vou colocar 30 milímetros. Quando eu digitei esse 30 milímetros, o que ele faz para mim? Ele já cria uma dimensão na árvore para mim aqui, ó, daquela geometria, tá? Como eu vou querer aproveitar essa dimensão depois, lá na frente, para a gente poder fazer uma parametrização, eu quero até mostrar isso, que a parametrização, ela não necessariamente precisa de ter um modelo criado no ambiente ordenado, tá? Então eu posso trabalhar com síncronos e com parametrização. A parametrização vai vir da onde? A partir das dimensões que regem a geometria. Então esse linear 2 aqui, como ele já é o comprimento do meu parafuso, isso aqui é um parafuso que eu vou modelar, tá? Então eu já vou colocar aqui um nome para essa dimensão, tá? E vou deixar ela travada, porque é um pré-requisito para eu poder trabalhar com parametrizações é que a dimensão esteja bloqueada. Quando eu falo bloqueada, é que ela não está livre para alteração diretamente. Eu tenho que clicar nela e editar, tá? Então, ó, aqui, tá vendo que a setinha de crescimento da geometria tá para esse lado? Isso é importante também. Na hora que eu for guardar essas geometrias, quando eu estiver trabalhando com elas, que elas estejam já direcionadas para o lado que ela vai se alterar. Tá? Então, se eu quero que a minha geometria sempre altere para aquela face, eu tenho que ter selecionado no momento que eu travei a minha cota aqui, ela tá para o lado correto que eu quero. Tá? Então, esse tipo de situação é uma dica, vamos falar assim, que ajuda a gente na hora que a gente for montar a parametrização e para que o modelo se comporte da forma que a gente queira. Tá? Bom, eu vou fazer a extrusão da outra região aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Selecionei uma região, dei uma barra de espaço, olha o mouse como ele altera os sinais. Então, eu posso deixar no automático, eu posso colocar adicionar regiões ou remover regiões. Então, quando eu selecionar uma região que já está adicionada, ele vai remover e ele vai adicionar quem não está ainda. Eu tenho só adição, então ele só vai selecionar para adicionar ou só para remover regiões. Tá? Então, é uma forma de seleção aqui por meio da barra de espaço que eu fico alternando. Tá? Vamos colocar aqui 6 milímetros para o lado de cá. Pronto. Novamente, ó, eu quero que ele edite para o lado de cá. Então, ó, a setinha está para o lado da face que eu quero que ele modifique. Beleza, travei ela também. Que mais? Bom, eu vou precisar controlar também os diâmetros, né? Então eu posso vir aqui nas dimensões,
Vou colocar um diâmetro aqui. Travo ele. E um outro diâmetro. Como não tem lado, que o diâmetro ele vai alterar ao todo, né? Então não preciso de ter essa preocupação. Vamos renomear já para não ficar bagunçado. Então esse daqui é a altura da cabeça do parafuso. Abreviar para não ficar muito grande o nome. Isso aqui é o diâmetro. Do parafuso. E esse aqui é o diâmetro da cabeça do parafuso. Beleza. Todas estão vermelhas porque eu bloqueei a cota, né? Bom, dessa forma aqui, tudo eu estou modelando aqui em síncronos, né? Vou também modelar a entrada da chave aqui, também em síncronos, tá? Então, o que eu faço? Venho aqui, polígono pelo centro. Qual face? Nessa face aqui. Posso até clicar aqui para ficar de frente. Do centro. Deixar no horizontal aqui. Prontinho. Já tenho o meu sextavado lá. Ó, eu uso também o radial pop-up, que é uma forma rápida de eu alternar entre os comandos, tá? O legal é que depois você acostuma onde estão os comandos, eu não preciso ficar esperando, eu só preciso dar um toquinho no mouse, com o botão da direita do mouse, e arrastar para o lado que eu quero o comando, tá? Então, vamos lá, selecionei. Eu coloquei 6 milímetros de altura, vamos colocar 4 dentro. Pronto. Ainda preciso inserir uma cota para controlar a dimensão da chavinha, né? Da chave. Então, vamos lá. Dimensão. Vou colocar de frente aqui que fica mais fácil para eu dimensionar. Beleza. Vamos, aqui nesse caso, eu não quero um do lado ou outro, eu quero simetricamente, né? Então vamos até olhar aqui como é que ele está fazendo a alteração. Então ele está alterando o sextavado inteiro, conforme eu realmente quero, tá? Então, vou colocar aqui 7 milímetros. Então ele está fazendo a alteração. A única coisa que eu preciso fazer aqui é manter ele simétrico aqui e travar a cota para eu poder controlar isso depois. Bom, beleza. Na parte de síncronos, eu fiz toda essa parte de modelamento, né? E eu consigo... outra coisa também, ó. É a profundidade aqui da chave, né? Ó. Então, ó, eu quero editar para esse lado sempre, né? O fundo lá, ó. E bloquear a cota também. Então, beleza. Então, nós temos aqui... Temos que renomear algumas coisas para a gente não se perder também. Profundidade da chave. E esse cara aqui é a medida da chave. Beleza. Pronto, nós temos a primeira etapa aí, que é o modelamento do corpo, todo em síncronos, tá? Eu vou salvar a peça aqui. Arquivo mestre. Então eu tenho todo ele modelado em síncronos e eu posso agora já fazer alterações nele, tá? Vou mostrar um recurso chamado família de peças. Como ele está só em síncronos, eu quero já mostrar nesse momento, depois a gente vai voltar aqui quando ele estiver mais elaborado também, tá? Então a ideia aqui, ó, família de peças, eu vou criar um novo membro, tá? E nesse novo membro, eu tenho todas as dimensões que eu travei, elas estão disponíveis para mim aqui para fazer a alteração. Então é como se fosse uma tabela, né? Na verdade é uma tabela, onde eu posso digitar os valores que eu quero. Então o comprimento do parafuso, em vez de 30,
eu quero ele com 45. A altura da cabeça do parafuso eu quero 8. O diâmetro do parafuso eu quero 10. Diâmetro da cabeça eu quero 15. Profundidade da chave, 5. Medida da chave, 10. Então, eu coloquei as dimensões que eu quero que o meu modelo tenha. Quando eu for aplicar, ele vai pedir para salvar a tabela, mas ao aplicar, o que acontece? Ó? Ele modifica o meu modelo em relação aos valores da tabela que eu apliquei. Então, o que é legal na família de peças? Eu posso ter vários itens com várias medidas distintas que vão gerar uma família, literalmente uma família de peças, uma família de arquivos com as dimensões que eu estou colocando, tá? Bom, eu não quero, eu vou voltar ao anterior, então quando eu edito, ó, eu posso retornar aqui para a medida original. E vamos agora continuar elaborando o nosso arquivo, só que agora nós vamos fazer uma coisa que é uma das coisas mais difíceis aí que o pessoal tem essa questão de aplicar na prática, tá? O que é melhor no síncronos? O que é melhor no ordenado? Então, o que eu falo para todo mundo não é qual dos dois ambientes é melhor. O que é melhor é você poder trabalhar com ambos os ambientes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nesse modelo específico, eu tenho ele até nesse nível de modelamento do corpo, agora eu vou entrar com alguns detalhamentos, fazendo alguns detalhes a mais no modelo. Eu quero agora criar os próximos detalhes no ambiente ordenado. Então, eu não preciso obrigatoriamente ter uma peça modelada em síncronos, eu não preciso ser toda ela modelada em ordenado. Eu posso ter em ambos os ambientes mesclados, e isso traz um grande poder para a ferramenta nossa, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou começar a entrar com operações, tá? Recursos que são do módulo ordenado, e esses recursos vão facilitar eu trabalhar com o modelo combinando os ambientes, tá? Uma coisa interessante de comentar é todo momento que eu trabalho com síncronos, tudo isso que eu fiz aqui, ele não segue uma ordem de história de modelamento. Então eu posso alterar qualquer geometria em qualquer ordem aqui. No momento que eu estiver trabalhando com ordenado, ele vai começar a obedecer uma ordem. Então, todo momento que eu for editar o modelo em síncronos, ele vai paralisar a árvore antes de todas as alterações que vieram do ordenado. Então, uma grande dica é, normalmente, o que são operações de acabamento, você manter no ambiente ordenado, porque quando você for editar esse modelo, você consegue suprimir, somente alterando de ambiente, vocês conseguem suprimir tudo aquilo que foi criado no ambiente ordenado, tá? Nós vamos ver isso na prática. Então, eu vou começar a trabalhar no ordenado, então botão direito do mouse e vou para ordenado. Ele me carrega aqui em cima as barrinhas de ordenado. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é começar a criar vou chanfrar ele aqui, desse lado aqui, ó, ponto 5, tá bom? Se eu quero editar esse chanfro individual aos outros chanfros, é bom eu concluir a operação. Então eu vou fazer outro chanfro nesses dois aqui. Esses dois eu quero editar em paralelo. Quando eu alterar um, eu quero que altere o outro também. Então eu vou fazer todos na mesma operação. Ok. Vamos aplicar aqui uma rosca, um eixo roscado, né? Eu não sei aonde está o meu comando, não lembro naquele momento. Então é interessante, a gente pode usar ó, o menu de procura aqui de comandos. Então ele procurou pela palavra rosca e ele encontrou dois, tá? Ele encontrou um rosca aqui ó, no furo e tem um rosca física aqui que é lá no ambiente de impressão 3D. Então eu quero esse daqui que é o ambiente de modelamento normal. Tá? Que é dentro da opção furo. Posso clicar e já vai carregar o comando, mas posso conferir aqui também, ele está aqui. Bom, eu quero uma rosca métrica, a medida vai ter que estar exatamente com a medida certa para que ele possa fazer o furo, a rosca corretamente, tá? Então ele fala aqui para mim, o diâmetro nominal, o diâmetro para roscas padrões. Aí ele fala, roscas externas, eixos, o diâmetro deve estar sempre de acordo com a tabela da rosca, tá? Então, ok. Qual que é o eixo? Esse. E eu não quero ele inteiro, né? Então, eu posso optar por falar para onde vai iniciar a rosca. E eu quero que ele tenha um valor. Então, como é 30 aqui, eu quero um valor de 20, por exemplo. Pronto, ele pinta para mim a face. Eu poderia também criar a rosca de forma modelada, né? Mas ela carrega graficamente o modelo sem nenhum sentido nesse momento, tá?
Bom, então eu criei também a rosca aqui no ambiente paramétrico. O que mais dá para a gente fazer? Bom, eu vou fazer como se fosse um recartilhado aqui na cabeça, né? Então, para isso, eu vou trabalhar com sketch padrão. Então, eu venho aqui, vou carregar esse cara aqui. Para eu me basear no dentinho que eu quero fazer, eu vou projetar essa curva externa. Então, eu venho aqui, vou projetar. Pronto. É claro que eu vou ter que transformar isso aqui em elemento de construção. Mas vamos lá. Então eu vou criar agora uma linha daqui, mais ou menos aonde eu quero levar. Pronto. Vou fazer o espelhamento desse pedacinho aqui, que é o que me interessa, para fazer o dentinho. Espelhar esse. Esses dois. Vou mandar espelhar no meio dessa linha aqui. Pronto. Agora vamos aplicar algumas dimensões para eu poder controlar. Porque isso aqui é um sketch, né, padrão? Então eu preciso literalmente colocar as dimensões. Então, daqui para cá, mas eu não quero medida, eu quero o ângulo. Então, ok. Vou colocar uma medida também para controlar daqui até o centro. Por quê? Porque eu vou querer controlar o quanto que esse rasgo vai penetrar na peça aqui. Tá? Então, por isso que eu quero essa medida aqui. Que mais? Eu vou controlar também, como eu quero controlar o ângulo, eu vou controlar essa altura aqui também. Pronto. Vamos ver se o modelo está se comportando do jeito que eu gostaria. Antes disso, para não esquecer, vamos ver só primeiro, vai. Se eu editar essa medida, ele altera a profundidade em relação ao modelo. Legal, é isso que eu quero. Se eu alterar o ângulo, legal, ele mantém a posição, só muda o ângulo. Legal. Então, vou colocar 60 aqui. Beleza. E essa altura aqui. Bom, essa altura, eu quero... Bom, daqui a pouco nós vamos fazer a parametrização, mas essa altura aqui, ela é importante para saber o quanto que eu quero que faça o dentezinho aqui, qual que é a altura que o dente vai ter. Porque aí eu posso pegar o diâmetro dela e, como eu estou controlando a altura aqui que está do modelo aqui, eu posso fazer uma continha, né? Tirando o raio aqui e sabendo quanto que eu quero que o modelo penetre aqui, tá? Então vamos sair aqui por enquanto. Concluir. Outra coisa, esqueci, eu ia fazer, acabei esquecendo. Como aqueles elementos que eu criei lá são somente para suporte, eu vou ter que transformar eles em elementos de construção. Então, essa linhazinha é elemento de construção e essa curva também é elemento de construção. Beleza, assim para mim não vou ter problema na hora de fazer o quê? Na hora de fazer agora o recorte. Então, vamos lá, recortar esse cara. Eu quero uma distância finita aqui. Eu vou colocar 3. Mas depois a gente controla isso aí. Beleza. Então, nós temos o primeiro recorte. O que eu preciso fazer agora? Fazer ele copiado em volta da região aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que é essa operação que eu quero copiar. Nessa face eu vou criar. E eu vou criar o padrão que está aqui, já está aqui, daqui até um ponto qualquer da geometria. Coloco um número que eu quero aqui de contagens. Beleza, fechar rascunho. Está lá copiado. Não está do jeito que eu quero, ele está meio grandinho o dente, mas a gente vai controlar isso aí daqui a pouquinho, tá? Bom, então nós conseguimos aí fazer várias operaçõezinhas no modo ordenado, tá?
E aí uma das coisas, eu vou salvar o modelo para a gente não perder. Uma das coisas que eu queria comentar é justamente aquilo. Se eu for editar esse modelo em síncronos, ó, botão direito do mouse, síncronos, ele vai ficar da mesma forma que ele estava antes de ele entrar com as operações do ordenado. E eu posso editar aqui as operações que eu quero. Então eu posso vir aqui, eu quero editar, o meu 30 aqui vai ser 40. Eu posso alterar. Botão da direita do mouse ordenado, ele reaplica todas as operações do ordenado. Ok? Então eu tenho coexistindo o modelo em ambos os ambientes aqui. Centralizar aqui. Bom, agora o modelinho está todo pronto para eu começar efetivamente fazer uma certa parametrização, uma certa inteligência que eu quero dar para o modelo, tá? Eu já volto, vou dar uma pausa aqui e eu já volto para a gente continuar o modelo na parte agora da parametrização. Bom, vamos continuar o modelo aqui. Vamos começar a criar uma certa inteligência para ele, tá? E para isso eu quero demonstrar algumas coisas. Existe uma área do Solid Edge, aqui na aba ferramentas, chamada de variáveis. Então tudo que eu crio, tanto as dimensões em síncronos, quanto eu estou trabalhando com ordenado, os parâmetros do ordenado, ele vai adicionando para mim linhas que especificam para mim os valores dessas medidas, vamos falar, desses parâmetros que eu estou trabalhando, tá? Então, essas variáveis me permitem criar a inteligência no modelo. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo daquele dentezinho, eu posso vir aqui, ó. Posso ir renomeando igual eu renomeei as cotas. Aqui eu tenho o chanfro, ó, o chanfro da base do parafuso lá e da cabeça. Então, ó, chanfro. Então, eu posso renomear para ficar mais fácil no momento que eu for me organizar aqui para fazer a parametrização. Esse cara aqui é a altura. A altura do dente. Na verdade é a altura da base do dente. E esse 1 milímetro que seria a altura, controla a altura do dente. Beleza. Recorte é a profundidade do recorte, né? Do dente ali. Então a profundidade. Beleza. 60. Esse daqui. O que é esse 60 aqui? Esse aqui é o número de cópias. Coloquei o mesmo valor do ângulo, eu estou confundindo. Beleza. Então vamos começar a criar uma certa inteligência. Vamos imaginar que essa rosca aqui, ela tem um comprimento proporcional ao comprimento do parafuso aqui, tá? Então vamos ver, ó, o comprimento do parafuso é esse cara, tá 34,5. A rosca tá aqui, a profundidade da rosca 20, ó. Então nessa questão da profundidade da rosca, o que eu vou fazer? Eu vou nessa abinha fórmula e vou dar uma conta para ele fazer. Então eu quero que ele seja, por exemplo, 75% do comprimento sempre do parafuso. Então o que eu posso fazer? Qual que é o comprimento do parafuso? Esse cara aqui. Então eu posso vir aqui, ó, copiar o nome dele, ou poderia digitar, mas é mais fácil copiar. Clico 2 vezes aqui e eu falo que esse cara é igual o comprimento do parafuso vezes 0,75, que eu quero 75%. Pronto. Então dessa forma, toda vez que eu estiver trabalhando com o comprimento do meu parafuso aqui... Opa, peraí. Cadê o comprimento do parafuso? Ele vai alterar também o comprimento da rosca. Porque agora eu tenho uma inteligência em relação ao comprimento da rosca. Ela vai ser 75% do valor do comprimento do meu parafuso, tá? Vamos trabalhar outra coisa aqui, ó. Vamos imaginar que o recartilhado tem que acompanhar a profundidade da chave. Então a profundidade da chave está, acho que 4 milímetros, né?
Então vamos ver como é que está o comprimento do dente aqui. Então, vamos lá. A profundidade da chave está aqui, ó, 4 milímetros. E onde está a questão do dente? Chanfro. Chanfro não. Ângulo. Altura. Aqui, ó, recorte. Esse cara. Então eu quero que ele seja o mesmo que o comprimento da chave aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar na minha fórmula aqui que o valor dele vai ser a profundidade da chave. Então o botão direito copio ele aqui. Falo que o recorte aqui vai ser igual à profundidade da chave. Então ele trava para mim essa questão. Toda vez que alterar a profundidade da chave aqui, ele vai alterar também o recorte, tá? Bom, eu tenho um probleminha aqui. Eu gostaria de distribuir uniformemente esse recorte, só que eu gostaria o seguinte, quando eu trabalhar com esse diâmetro, alterar esse diâmetro aqui, eu tenho que fazer ele, deixa eu fechar aqui as variáveis, que aí eu consigo fazer as alterações. Quando eu trabalhar com esse diâmetro aqui, eu quero que os dentes, eles vão se alterando proporcionalmente o número deles, tá? Então eu quero dar uma inteligência para que esses meus dentes, eles continuem espaçados da mesma forma que eu gostaria da questão do meu parafuso. Então, como é que eu posso fazer isso? Tá? Então, para eu fazer essa inteligência, eu preciso criar alguns elementos de suporte. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso controlar da seguinte forma. Eu preciso calcular qual que é o comprimento desse círculo, qual que é a distância que tem o meu dente para eu poder fazer a minha continha. Tá? Então, a distância do meu dente tem tantos milímetros, o comprimento do arco aqui tem tanto, então eu posso dividir um pelo outro, dou um espaço para ter uma folga aqui na parte do dente, para não ficar canto vivo. Então vamos fazer isso. Para eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu perfil, eu não tenho a dimensão que eu quero, que é essa distância do dente. Então vamos lá, eu vou criar uma dimensão. Essa dimensão eu quero na intersecção desses dois caras aqui. Aqui. Vou montar em ângulo aqui, dar um trabalhinho. Vou dar um pouco o ângulo aqui. Vou fazer de novo aqui rapidinho. Aqui, beleza. Então, essa medida aqui, ó, tá ponto 43. Outra coisa, eu gostaria de controlar o quanto ele vai avançar aqui dentro da minha geometria. Então, ó, essa altura que eu tenho aqui, que controla o final do dentezinho aqui, ó, eu quero também trabalhar ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que ela é igual, ela é a altura do dente, tá vendo? Eu vou lá nas minhas variáveis, eu vou falar que ela é igual ao meu raio aqui, né? Ou o meu diâmetro dividido por 2, mais o quanto eu quero que controle aqui a entrada em cima do parafuso aqui, tá? Então eu vou também controlar esse cara aqui. Mas vamos lá por partes, tá? Então criei a dimensão que eu quero, vou fechar. Concluir. Então eu tenho aquele 043, que é como eu vou utilizar para calcular a distribuição dos dentes, tá? Então vamos primeiro acertar esse lance aqui da altura, tá? Então essa altura aqui do dente, eu quero que ela seja o quê? Ela seja a metade do meu diâmetro, né? Mais 1 milímetro, porque é a altura desse cara tá 1 milímetro, né? Mais o quanto que eu quero entrar na peça. Então vamos lá. Esse cara aqui vai ser igual, vamos ver quem que eu quero, é o diâmetro da cabeça, né, do parafuso. Tá aqui, então vou copiar ela já. Então esse 62 aqui
Vamos fazer as continhas, ó. É o diâmetro da cabeça dividido por 2, porque eu quero o raio, quero só a metade. Né? Mais 1 milímetro, que aí é a altura do meu perfil aqui. Tá? Vou colocar entre parênteses aqui. E aí eu vou falar o quanto que eu quero que ele entre na peça. Vamos colocar 35. Então, mais 1 menos 0,35, por exemplo. Então, colocando 3 décimos e meio para dentro da peça ali. Pronto. Então, se eu quiser aumentar a profundidade, eu posso mexer nesse ponto 35. Tá? Então, ó, se eu colocar aqui ponto 5, olha lá, ele aprofunda na peça. Ponto 3, ele vai afastar. Ok? Então, eu consigo já controlar em relação à distância em relação ao diâmetro. Então, esse meu perfil aqui ele vai se alterando em relação ao diâmetro. Está amarrado agora ao diâmetro. O diâmetro alterou, o perfil vai correr também. Só que eu não quero isso. Eu quero também que ele controle o número de ocorrências em relação ao comprimento do círculo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer agora uma nova fórmula. Tá? Eu vou chamar de cálculo, suporte a cálculo, vamos chamar assim. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu preciso calcular o comprimento desse círculo aqui, tá? Então eu tenho que fazer uma conta básica aí com o π. Eu posso pegar, né, o raio vezes o π, eu consigo na verdade o diâmetro vezes o π, eu vou conseguir o comprimento, né? Então, vamos fazer isso. Eu vou vir aqui, o valor do suporte 1 aqui vai ser igual ao diâmetro do parafuso. Então, vamos cancelar aqui. Vamos lá, diâmetro do parafuso. Não, o diâmetro da cabeça do parafuso, na verdade. Vezes o π, tá? Se eu não soubesse aqui efetivamente qual que era como que eu coloco as fórmulas, eu posso vir aqui ó, nesse ícone, ele me dá quais são as fórmulas que eu tenho e como eu aplico elas, tá? Então se eu der um duplo clique aqui, ele ia fazer exatamente isso aqui. Ó. Então, eu consegui aqui o comprimento do meu círculo. E agora? Agora, eu posso pegar esse comprimento aqui e dividir pela distância que tem o meu rasgo lá. Qual que era a distância? Que eu coloquei na dimensão lá dentro. Esse ponto 34 aqui. Tá? Então, esse ponto 34 é justamente quem eu vou controlar para eu saber qual a quantidade. Então, o suporte de cálculo 1, agora eu vou ter um outro suporte aqui de cálculo da quantidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu quero pegar o comprimento total, que é esse cara, dividir pela distância que eu posso aplicar cada um dos rasguinhos, que vai se alterando, claro, e essa distância eu quero dar uma folga para ele. Então vamos pensar o seguinte, eu quero saber o número de ocorrências que eu vou criar. Então eu vou falar que, vamos lá, é o comprimento, que é esse cara aqui, eu estava só olhando aqui, mas por coincidência o comprimento da rosca aqui bateu com próximo do valor. Então vem aqui, ó, venho copiar esse cara aqui. Então eu falo que é igual a ele, divido ele pelo, eu devia ter renomeado, né? Mas ó, pelo V1423. V1423. Vamos ver se ele. Então, ó, eu consegui 109 cópias. Né? Só que esses 109 cópias, ele está dando um valor picado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar que isso aqui tudo seja um inteiro. Então, ó, eu posso fazer isso daqui. Opa. Vamos ver como é que eu aplico a fórmula aqui. É aqui, ó. Então vamos lá.
Avançar. Ah, tá. Então ele me pede um valor aqui, um argumento, tá? Que seria esse cara aqui, ó. Então, em vez de eu, né, cancelar esse cara aqui, que é a quantidade, então aqui eu só vou calcular a quantidade, que já estava lá, que era igual... Vamos fazer de novo aqui. Quantidade vai ser esse cara aqui, dividido pelo V1423. V1423. Opa. V1423. Depois eu posso renomear, ele sozinho acerta na fórmula aqui. Então eu vou até renomear já aqui, ó. Esse cara aqui é o espaço da largura do dente. Então, ó, lá na minha fórmula ele já altera, tá? Bom, ele calculou aqui. Agora eu vou criar o quantidade inteira. Então, ela vai ser... Vamos colocar aqui a fórmula. Beleza. E agora, aqui dentro eu vou pôr esse valor. Pronto, ó. Ele arredondou. Agora ele me dá um valor exato de cópias, tá? Só que eu quero dar uma folga para isso. Então, eu não quero que fique um pedacinho ali para não ficar canto vivo. Então eu posso colocar cadê? 10 cópias, por exemplo. Então vai fazer sempre 10 a menos. E aí agora eu vou amarrar o número de ocorrências, que era aquele 60. Ângulo do dente não, cadê? Que é o número de cópias, é o número de cópias. Então meu número de cópias vai ser igual à quantidade inteira agora. Então eu venho aqui, ó, copio. Pronto. Então são 99. Tá lá. Então olha lá que legal, ó. Ele me dá o espacinho, que é esse 10 aqui, que é justamente o quanto que eu quero de espaço. Se eu colocar 20... ele vai me dar um pouco mais de área plana ali nos meus dentes, tá? Mas tudo isso que eu fiz foi para quê? Para que eu criasse uma inteligência que quando agora eu for alterar esse diâmetro aqui... Opa! Tem alguma coisa ali na cota ainda. Então, ó, ele vai se alterando o número de ocorrências para que ele fique proporcional, tá? Então, dessa forma, eu criei uma inteligência nas minhas variáveis para que eu possa ter sempre proporcional os meus dentes quando eu fazer alteração no diâmetro. Certo? Então, eu criei uma inteligência adicional para ele, para que no momento que eu faça a alteração, eu altere só o diâmetro da cabeça, eu não preciso ficar mexendo nesses caras que estão aqui dentro. Ok? Bom, feito isso aqui, eu já tenho um modelo aí com certas características paramétricas. Eu posso agora começar o trabalho com a minha família de peças, tá? Então, a família de peças em si vai permitir eu criar ramificações, derivações desse modelo aqui, de forma parametrizada e que o meu modelo vá se alterando de forma inteligente, ok? Então, eu vou salvar ele aqui, nesse momento que nós já temos ele bem feito aí, né? Deixa eu colocar numa posiçãozinha aqui. Salvar. Vou dar uma pausa e aí a gente vai agora para a parte da família de peças para a gente poder continuar a criação dos modelos a partir desse meu, ok? Bom, vamos para a parte agora para fazer a família de peças, tá? Então aqui eu já tenho o meu parafuso com as medidas que eu coloquei no momento, tá? E agora vamos aqui na abinha família de peças, eu vou abrir a tabela, tá? Já tinha uma criada aqui, eu vou até eliminar essa aqui para a gente criar do zero. E agora eu começo a criar a minha família de peças baseado nesse modelo. Então eu vou criar o primeiro membro aqui, chamar de 001. E aí aqui embaixo eu tenho as medidas que ele copiou do modelo atual. Então, ó, comprimento. Aqui eu vou editar essas medidas, tá? Então eu vou deixar o primeiro original, vou selecionar ele
E aí eu tenho uma opção aqui, ó, copiar membro. Então eu vou copiar do 001, eu vou copiar o 002. O 002, por sua vez, a medida dele é 30 de comprimento, a altura da cabeça é 10, o diâmetro do parafuso é um M10, diâmetro da cabeça do parafuso 15 milímetros, profundidade da chave 5, a medida da chave 10. Se eu quiser controlar mais alguma coisa, eu poderia, mas no caso isso aqui já é suficiente. Feito isso, seleciono ele aqui, posso salvar a minha tabela, seleciono ela e mando aplicar. Pronto. Ele aplicou esses parâmetros que eu acabei de digitar. Venho nesse cara aqui, aplico os parâmetros anteriores. E assim sucessivamente eu posso ter vários e vários membros, tá? Eu poderia, por exemplo, não quero, eu quero criar o 03 a partir do 02. E nesse 03 eu não quero que ele tenha rosca. Então eu venho aqui ó, na parte rosca, suprime a rosca para mim. Então eu vou fazer esse 003 aqui, vou salvar a tabelinha, 003 mando aplicar. Ele é igualzinho o 02, só que sem a rosca. Então eu consigo ir controlando cada um dos itens que eu estou criando aqui nessa tabela, tá? Bom, uma vez que eu fiz isso aqui, eu ainda tenho uma outra capacidade. Eu posso definir um caminho para ele. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada saída. Tá? Então eu tenho essa pasta aqui chamada saída, depois eu vou abrir ela. Selecionar essa pasta. E aí, ó, eu posso pedir para que ele gere esses arquivos da pasta. Então, ó, quando eu der um OK aqui, ó, ele falou, você vai gerar um de 3 minutos. Deixa eu continuar? Sim. Eu cliquei só no 3 aqui, mas eu poderia ter clicado no 2 e no 1. E mando gerar. Então, dessa forma aqui, o que acontece? Eu posso ter aqui 50 coluninhas, ele me mostra até o status aqui, tá vendo? Que agora tem um modelo daquela pasta saída. Ah tá, caiu um na saída e os outros dois caíram aqui, tá? Mas assim, ó, nessa pasta que eu criei aqui chamado saída, ele me cria o modelo a partir desses parâmetros que eu apliquei aqui. E aí eu posso compartilhar aquela pasta na rede e eu tenho um arquivo mestre que gera uma derivação de vários arquivos com todos os parâmetros que eu quero. Ok? Então dessa forma aqui eu consigo controlar um arquivo mestre que gera vários itens de uma biblioteca. Tá? Então é para isso que serve esse família de peças aqui. E olha que interessante, é um arquivo que eu mesclei a parte de síncrono com a parte de ordenado, né? Eu posso vir aqui, ó, copiar do 1, vou criar um 04 a partir do 1, e aí eu vou aumentar o comprimento a 120, altura da cabeça 15. Então eu posso ir entrando com as medidas que eu quero, diâmetro da cabeça. Diâmetro do parafuso, 10. Diâmetro da cabeça, 20. 8. Medida da chave, 12. Venho aqui, aplicar. Beleza? Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha dado algum conteúdo interessante para vocês, tá? Conforme eu comentei, esse é um dos vídeos de vários que a gente vai gerando a partir do momento que a ideia é a gente popular com bastante informação aí sobre o Solid Edge, sobre os síncronos, sobre os recursos que eu tenho para a parte de montagem, tá? Então, quem quiser ficar antenado aí, cadastra lá no canal do YouTube que vocês vão recebendo as notificações dos próximos vídeos, tá? E se tiver dúvida,
fica à vontade de mandar comentários ali para ver se eu consigo ajudá-los, tá bom? Um abraço a todos, sucesso e até o próximo vídeo.